Vou começar o vídeo recomendando que você pegue uma bebidinha, pode ser uma água, um cafezinho, um chazinho, porque esse vídeo vai ser longo. Percebi agora, sentando pra gravar, que realmente faz um tempo que eu não gravo ele e, nossa, acumulou muita leitura que eu fiz. Então, eu vou ficar aqui hablando muito sobre vários livros. E então, peço para que você fique confortável. Mas eu espero que você goste. Já deixa o like, assiste até o final, por favor. Você pode deixar o som rolando enquanto faz outra coisa. Esse vídeo não vai ter spoiler, então não se preocupe em ficar olhando pra tela. O máximo que eu vou fazer é umas gracinhas, né? Porque é meu jeito. Mas você pode ouvir esse vídeo como se fosse um podcast, mas ouve até o final, tá? Assim o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, vai aumentar a retenção e assim eu consigo chegar com esse vídeo para mais pessoas, com várias dicas de livro, assim, maravilhosas. Ou não tanto, né? Teve alguns que não foram tão maravilhosos, não. Vamos começar com o primeiro que eu li em e-book, que foi Herdeiras do Mar. Esse livro a gente leu em conjunto lá no Clubinho do Livro. Se eu não me engano, foi em fevereiro. Realmente, esse vídeo tá muito atrasado. Herdeiras do Mar foi um dos livros mais pesados que eu já li. Não só esse ano, mas durante toda a minha vida. A gente vai acompanhar a história da Hana, que mora ali numa cidadezinha da Coreia. E assim como a mãe dela e outras mulheres ali da cidade, elas têm o trabalho de ser mergulhadoras e elas encontram ali espécies marítimas para vender no mercado local da cidade. Então, muitas são experts nesse mergulho, ficam muitos minutos embaixo d'água e assim elas conseguem um sustento, já que a Coreia, no período do livro, está passando pela ocupação japonesa. E acaba que em determinado momento ali da história a gente vê a Hana sendo capturada por um soldado japonês para proteger a irmã mais nova dela. Então ela acaba sendo capturada e a Hana vai se tornar então uma mulher de consolo, entre aspas, ali para os soldados japoneses durante a guerra. E tem assim condições desumanas e muitos acontecimentos, nossa, muito dolorosos e situações bem difíceis de ler e de falar sobre. Eu não quero dar mais spoiler sobre a história, mas esse é o resumo, então a gente vai acompanhar a Hana e também a irmã dela no futuro. Essa para mim foi uma leitura 5 estrelas. Eu amei a escrita da Mary Lin, muito profunda, muito dolorosa. Ela captou muitas coisas dessa história da invasão japonesa na Coreia que pouca gente fala sobre. Eu acho que é um assunto não muito retratado, sabe? Eu acho que tá vindo à tona muitas coisas agora, pelo menos aqui pro ocidente, sabe? Então foi incrível ver essa história tão dolorosa, tão traumática, mas tão forte ao mesmo tempo, sabe? Eu amei essa leitura, dei 5 estrelas, mas eu não recomendo pra qualquer um, não. Esse é um livro que eu não sairia recomendando, assim, sabe? Ah, leia Herdeiras do Mar, é fantástico. Porque ele é bem pesado. Bem pesado. Em muitos momentos eu fiquei assim, enjoado, sabe? Com a história, com as situações, com as descrições, enfim. Então, se você quiser fazer essa leitura, tenha em mente realmente que tem alguns gatilhos e pra ir com calma, certo? O próximo livro que eu li também foi um 5 estrelas, foi O Cérebro Ansioso, do Dr. Leandro Teles. Esse é um livro nacional que fala sobre a ansiedade. E esse é basicamente um livro de estudos, assim. Se você quer entender sobre sintomas, tipos de ansiedade, vertentes, tratamentos, enfim. Aqui ele fala também que 1 a cada 5 pessoas sofrem de alguma questão, né, de alguma vertente da ansiedade. Pode ser TOC, pode ser uma ansiedade patológica, né, uma ansiedade generalizada. Tem muitos e muitos tipos. E a gente tá no auge dessa doença. Então, quanto mais a gente souber sobre ela, quanto mais a gente entender de onde ela surge, como ela surge, quais são os sintomas frequentes, eu acho que isso é fundamental para o nosso entendimento e para, né, a diminuição cada vez mais desse número. Então, eu adorei essa leitura. É um livro nacional, é um livro de estudo, como eu falei, mas tem uma linguagem muito fácil. Então, recomendo, caso você queira entender mais sobre transtornos ansiosos. É isso, 5 estrelas, adorei. Então, fica aí a minha indicação. Próximo livro dessa lista foi Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Gente, vocês vão começar a achar que eu tenho alguma coisa contra Taylor Jenkins Reid, mas eu não curti tanto esse livro. Realmente, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, pra mim, é o melhor da escritora. Foi o único que eu dei 5 estrelas, inclusive. Em Amores Verdadeiros, a gente vai acompanhar a Emma Blair. E eu amo que o primeiro parágrafo desse livro é assim: estava jantando com meu noivo quando recebo uma ligação do meu marido. Aí você fica, hã? Quê?
É muito clickbait esse começo, eu amei. E aí você fica se questionando o que rolou, sabe? Mas daí a história começa a passar quando ela era adolescente, como ela se enxergava ali na adolescência, o primeiro amor, e aí como esse primeiro amor virou um casamento. E aí acontece que o Jesse, que é esse cara que ela se relaciona, o primeiro amor dela, e que ela acaba se casando, sobe num helicóptero rumo ao Alasca. E o helicóptero cai. Só que não encontram o corpo dele, não tem vestígios dele. E aí ele fica 3 anos desaparecido, né? Dado como morto, né? Afinal, caiu no mar e tal. Então a Emma passa pelo luto muito profundamente, assim. E começa a repensar muitas questões da vida dela, até que ela encontra outra pessoa. E aí o Jesse volta. E aí você vai ver esse conflito, né, na cabeça dela, de entender com quem que ela deveria ficar. E assim, eu acho que o que mais pegou pra mim negativamente nesse livro foi um conflito meio bobo, assim, que você já sabe como vai terminar, até pelas características da história, como é contada a história, qual é o foco, sabe, da escrita. Eu não sei se também é a minha idade, sei lá, mas pra mim o conflito tava muito resolvido, assim. Sabe? Não tinha um conflito. Não sei explicar. Eu acho que as coisas já estavam encaminhadas para o que iria acontecer no final. Então, sei lá, eu achei um pouco de encheção de linguiça, assim, em alguns momentos. Não gostei de umas cenas bem... Nossa, umas cenas bem clichês, assim. Tipo, tem uma cena que ela tá muito triste, ela encosta na porta, escorrega na porta. Eu fiquei, mano, por quê? Por quê? Eu acho que eu até anotei, deixa eu ver. Anotei. É assim o trecho. Fecho a porta, me apoio na superfície de madeira, arrasto as costas até o chão e choro. Jesse e eu fomos arrancados um do outro. E eu fiquei, nossa, velho, que cena ruim. Sabe, na minha cabeça fala, nossa, que novela. Sabe, cena de novela ruim? É isso. Acabei dando 3 estrelas para esse livro por conta dessas situações. Eu só não dei uma nota menor porque eu amei o Sam, que é o novo namorado dela, né? Depois que o Jesse desaparece, morre, está sumido. E o Sam é perfeito. Simplesmente, ele é perfeito. Ele é um reizinho, ele manda nessa história. Todas as frases dele são, assim, totalmente congruentes e totalmente alinhadas. É o típico homem escrito por uma mulher, sabe? Agora o Jesse é um babaca. Então, o Sam foi o que salvou a história no geral pra mim, por isso acabei dando 3 estrelas. Mas de restante eu não curti muito. Tem umas frases muito idiota, tipo, eu sou Emma Blair e eu tenho um bundão. Dane-se que você tem um bundão, sabe? Ela adolescente, nossa, insuportável. Ela começou a melhorar depois que o Jesse desapareceu, morreu, ficou sumido, entendeu? Enfim, acabei dando 3 estrelas pra esse livro. E eu não sei se eu quero ler mais alguma coisa da Taylor Jenkins Reid. Estou com um pouco de medo. Acho que não vai rolar mais nenhuma leitura dela, assim. Só se for tipo, uau! Sabe? Tipo, 7 Maridos de Evelyn Hugo e tiver muito hype. Aí eu tento. Mas por enquanto eu vou passar. Próximo que eu li foi uma HQ maravilhosa, que é Arlindo. Gente, é muito fofo. Eu simplesmente li de uma vez. É uma HQ muito linda, com tons de amarelo, rosa, preto. É incrível. É nacional. Pra quem não conhece o Arlindo, ele é um personagem homossexual se descobrindo e tendo que lidar com isso na escola, tendo que lidar com bullying, tendo que lidar com primeiros amores. É muito fofinho, dá muita dó em muitos momentos. Mas é um amorzinho essa HQ e eu recomendo pra todo mundo. Fica aqui a indicação. Eu dei 5 estrelas e realmente é tudo isso que dizem por aí. Eu adorei. Fica aqui a indicação pra vocês. O próximo é um favorito. Sim, 5 estrelas, favoritado. E eu queria morar nesse livro. Eu não sei nem explicar como eu me senti depois dessa leitura, sério. Nossa, eu tava muito leve, eu tava feliz, eu tava repetindo, nossa, eu tô muito feliz, sabe? Uma leitura muito gostosa, que foi Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers. Gente, esse livro é perfeito. Vamos começar falando que esse é o primeiro livro com pronome neutro que eu li na minha vida e eu simplesmente amei. No começo foi um pouco difícil, eu confesso, por não estar habituada realmente, mas com o tempo super fluiu a leitura e eu nem percebia mais, né, as diferenças assim. Aqui a gente vai acompanhar a história de um planeta ou de um mundo, vamos dizer assim, não fala muito bem
que é um planeta, mas é um lugar chamado Panga. Nesse lugar eles criaram robôs, e esses robôs criaram consciência de si e do mundo, até que um dia eles falaram, então, realmente a gente não quer mais trabalhar para vocês, humanos, a gente vai pro meio do mato, descobrir o sentido da nossa vida, da nossa existência, não nos perturbem, a gente não vai perturbar vocês. Foi isso que aconteceu. Então os seres humanos tiveram que reaprender a viver sem as máquinas, sem as indústrias, enfim. Esse é o conceito do mundo, tá? Aí a gente vai acompanhar Ymir-Dex, que vai se tornar um monge do chá. E os monges do chá, basicamente, são monges que tem tipo uma bicicleta, um carrinho assim, ó. Tipo um motorhome, só que de bike. E aí eles vão passando de cidadezinha em cidadezinha, vão oferecendo chá e ouvindo o problema das pessoas. Então, se a pessoa tá muito cansada, enfim, ele dá um chá para aquela situação. E a pessoa conversa, desabafa, é tipo um psicólogo com chás. Tipo isso, tipo uma terapia. E mesmo seguindo o que ele queria ser, que era um monge de chá, ele ainda assim não tá satisfeito com a vida que ele tá levando, ele tá se questionando muito se é aquilo, sabe? Até que ele resolve ir pra um lugar em busca do som dos grilos, que não tem mais na cidade, é só, né, na parte mais selvagem, que é onde os robôs estão, basicamente. Então ele vai meio que atravessar essa fronteira entre o mundo dos humanos e o dos robôs, e ele vai encontrar um robô que tá numa missão de ir até a cidade e ver se os humanos estão se virando bem, como que tá a sociedade, enfim. Isso é séculos depois deles irem pro mundo selvagem e se desapegarem dos humanos. Até que eles se tornam aliados ali, um ajudando o outro e compartilhando muitas coisas. E é muito legal ver a visão do Chapéu de Musgo, que é o nome do robô, sobre os seres humanos, sobre a vida dos seres humanos, sobre tudo aquilo em volta dele. Ele nunca tinha visto um humano perto dele, então ele se questiona e fica observando muitas coisas. E, gente, simplesmente maravilhoso, sério. Esse livro, olha, eu fico emocionada de falar sobre ele, porque ele é bem curtinho, mas ele traz uma leveza, assim, ele traz uma paz. É uma escrita leve, mas que ao mesmo tempo trata de assuntos bem importantes, tipo a busca por propósito do ser humano, como a gente cuida da natureza e do nosso entorno, o que a gente está deixando para trás como seres humanos, como sociedade. A gente vai deixar só um monte de escombros, só um monte de lata e tijolos e muros, sabe? E eu amei porque essas já foram algumas questões que eu já tive na minha cabeça, e ver tudo isso aqui nesse livro de uma forma tão leve, numa conversa tão gostosa entre os dois personagens, nossa, sério, eu simplesmente amei. Aí eu descobri que faz parte de uma série, esse é o primeiro livro, mas ainda não veio o segundo, inclusive Morro Branco, pelo amor de Deus, traz o segundo. Eu te imploro. Tô louca pra ler o segundo, tô quase comprando em inglês. Essa edição é maravilhosa, tem uns desenhos assim, ó. E como eu falei, é um livro bem pequeno, não tem nem 200 páginas. Como pode, em menos de 200 páginas, alguém construir um universo com pessoas tão únicas, com questionamentos tão intrínsecos da vida humana, uma religião diferente, com nomes diferentes? Mas assim, menos de 200 páginas você entende tudo e você se relaciona tanto com os personagens, enfim. Tô aqui panfletando mesmo, porque eu indico pra todo mundo, essa é uma leitura maravilhosa. Então, se você ainda não leu, fica aqui a minha indicação. E ele, com certeza, é um dos melhores livros do ano. Vai entrar nessa lista, porque simplesmente maravilhoso. Fiquei meia hora falando do mesmo livro. Então, não sabe por que o vídeo fica gigantesco, né? Em seguida, eu li Yoga, do Emmanuel Carrère. Esse livro foi a Companhia das Letras que me mandou e eu amei já a premissa. A gente vai acompanhar quase como uma biografia, mas uma biografia meio ficção, não sei explicar. Mas a gente vai acompanhar o próprio Emmanuel em um momento que ele decide fazer um retiro de silêncio, um retiro meditativo. E a gente vai acompanhar esses pensamentos dele sobre isso, essa parte mais analítica da situação. Então a gente vê os pensamentos dele enquanto ele está meditando, esses sentimentos em relação à yoga em si, anos de prática, ele vai comentando sobre. É realmente um fluxo de pensamentos aqui nesse livro. Então a gente acompanha assim alguns questionamentos sobre religião, sobre o budismo, também sobre outras religiões, sobre outras coisas da vida, né? Tanto da vida comum quanto da vida do Emmanuel. A gente também vai acompanhar ele em um momento bem difícil da saúde mental dele. Ele tem transtorno bipolar, então a gente acompanha uma queda brusca assim da saúde mental dele, ele precisa ser internado, ele fala sobre isso também, sobre esses momentos bem difíceis.
o que eu achei bem interessante, anotei várias coisas. Mas eu acabei dando 3 estrelas para esse livro, porque em alguns momentos eu achei que ele colocou vários personagens, principalmente da metade para frente. Ele falou sobre muitas pessoas e sobre algumas coisas, para mim não fizeram muito sentido no livro. Poderia ter sido até um livro à parte, na minha opinião. Eu acabei dando 3 estrelas para ele por isso. Mas eu gostei de muitas coisas, marquei várias coisinhas aqui, vários pensamentos sobre a meditação, sobre a yoga, sobre essa forma de ver a vida, assim. Nesses momentos eu consegui marcar e consegui ter algumas reflexões, sabe? Próximo livro eu não tenho em mãos, mas eu li ele físico e eu já emprestei porque eu queria que todo mundo lesse. Que é o livro Ansioso, e Agora, da doutora Ellen Vora. Esse é um livro também sobre ansiedade, como eu falei, tava um pouco temático aí, né, as minhas últimas leituras. E esse é um livro que fala bastante sobre técnicas para lidar com a ansiedade no dia a dia, além, é claro, das medicações e da terapia, outras técnicas como alimentação, exercício. É um livro bem completo também sobre a ansiedade, mas ela não é tão de estudo, podemos dizer. Eu acho que a doutora Ellen, ela traz um lado mais holístico, um lado realmente de tratamento, podemos dizer, para ansiedade, e eu curti bastante essa leitura, mas em alguns momentos eu não concordei com algumas coisas que ela falou. Acabei dando 3 estrelas para esse livro, mas no geral eu achei bem interessante, é bem diferente do outro que eu mostrei para vocês, que é o Cérebro Ansioso. Eu acho que o Cérebro Ansioso ele trata muito mais dessa parte científica, neurológica, enfim, de como isso funciona no nosso cérebro, e nesse caso de Ansioso e Agora vai tratar bastante sobre os tratamentos possíveis para esse transtorno, certo? Então fica aqui a indicação também. Lembrando que todos os links dos livros que eu for falando aqui vão estar na descrição e no primeiro comentário fixado também, caso vocês queiram comprar. E se vocês usarem os links aqui na descrição, vocês ajudam o canal a crescer. Eu ganho uma pequena comissão de 5%. Então, não só para livros, tá, galera? Para qualquer outra coisa. Se você quiser comprar coisa pro cabelo, uma cafeteira, marcador de página, caneca, garrafa de água, camiseta, bicicleta, tinta pro cabelo, café, tem no site da Amazon, então usa o link do canal para ajudar e apoiar o canal aqui a crescer cada vez mais. Próxima leitura foi ele, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. E eu não vou me estender muito sobre essa leitura porque tem vlog aqui no canal específico sobre ele. Eu falei, assim, absolutamente tudo. Tem parte com spoiler, tem parte sem spoiler. Então, se vocês quiserem assistir, vou deixar o link na descrição e aqui no card também, caso você queira ver. E esse foi um livro que me destruiu. Acho que é um dos livros mais tristes que eu já li também, junto com Herdeiras do Mar. Só que esse aqui é um lado mais melancólico. Tem muito trauma também, mas também tem um lado bem melancólico e bem poético, né? Afinal, Ocean Vuong é um poeta. E esse aqui é uma das primeiras novelas, um dos primeiros romances que ele escreve. Eu simplesmente amei esse livro, dei 5 estrelas e compartilhei várias coisas que eu achei maravilhosas, falei sobre a história, tudinho lá no vlog, mas aqui eu vou dar uma pincelada, que a gente vai acompanhar o cachorrinho. Sim, esse é o nome do personagem, esse é um apelido que a avó dele deu. E a gente vai acompanhar ele e a família dele, a mãe, a avó e a tia, que estão morando nos Estados Unidos, mas são vietnamitas. Eles foram para os Estados Unidos após a Guerra do Vietnã. Esse livro vai tratar de tantos assuntos importantes, vai falar muito sobre xenofobia, guerra, sobre trauma, sobre identidade, sobre se descobrir, e vai falar bastante sobre beleza, de uma forma muito sutil e muito única. Esse é um livro escrito em segunda pessoa, porque o cachorrinho está escrevendo uma carta para a mãe dele, que não sabe ler em inglês e mal sabe falar o vietnamita, porque ela saiu da escola muito cedo, quando ela era menor. A comunicação com ela é bem difícil. E ele vai compartilhar coisas que ele sentiu, que ele pensou, tanto na infância quanto na adolescência. Coisas que ele viveu e que ele queria tanto compartilhar com ela, mas não conseguiu de alguma forma. E ele escreveu em formato de carta, mas cartas que ela nunca vai conseguir ler. É um livro lindo, mas triste, com uma escrita lírica muito bonita, mas, né, já saiba que é um livro triste. Então fica aqui a minha recomendação. Dei 5 estrelas e tô louca pra ler outras coisas do Ocean Vuong. Já coloquei várias outras coisas aqui na minha lista da Amazon, então estou ansiosa pra ler outras coisas, porque esse livro aqui me pegou real, assim. Próxima leitura foi
hoje, depois, amanhã, vai sair um vlog em breve sobre ele. Se eu não me engano, na próxima semana já sai um vlog. Ele foi escrito pela Rachel Lynn Solomon, tem essa capa bem bonitinha. E vocês viram nos vlogs atrás aí que esse livro chegou e eu surtei quando eu recebi. A Galera Record me mandou esse exemplar e eu eu surtei, porque meu sonho sempre foi ir pra Seattle. Teve uma época que era um sonho fazer um intercâmbio por lá e eu via tantas coisas da cidade, sonhava tanto, assim. Acabou que isso não aconteceu, os planos mudaram, enfim, a vida, né, como ela é. Mas ainda tenho muito carinho pela cidade, ainda quero conhecer um dia. Ver uma história que se passa na cidade e que tem como objetivo realmente um jogo ali entre os personagens pela cidade, me deixou muito encantada e assim, louca pra ler o quanto antes. Aqui a gente vai acompanhar a Rowan e o Neil. Eles dois são inimigos na escola. Então, se um consegue uma nota alta, o outro vai lá e tenta conseguir uma nota maior ainda. Se um vai ser o representante da turma, sei lá, num jogo X, o outro quer fazer alguma coisa equivalente àquilo, sabe? Os dois ficam se alfinetando e brigando, discutindo durante o ensino médio inteiro. Até que aqui é o último dia de aula, e essa inclusive é uma das questões pra mim desse livro, que eu vou falar melhor no vlog, mas aqui é o último dia antes da formatura deles. Eles voltam para a escola, pegam as coisas do armário, enfim. E aí tem uma tradição nessa escola que se chama o Uivo, que é tipo um jogo que eles promovem, que outras salas promovem, pro pessoal que tá indo embora já da escola, que tá indo pra faculdade, que é um jogo com pistas pela cidade e você precisa ir tirando os seus adversários do jogo e conquistando as pistas, tirando fotos, enfim, de alguns monumentos que estão ali subentendidos. Então a gente vai acompanhar os personagens andando pela cidade de Seattle, pesquisando, fugindo de outras pessoas, enfim, é uma história bem gostosinha. Só que o meu problema é que é um livro que se passa em 24 horas. Eu não curto muito livros assim, porque eu acho que não dá tempo de desenvolver a história de um jeito verossímil, assim, de um jeito verdadeiro. Outra coisa que foi um problema pra mim é que é uma história adolescente, então, acho que já foi minha época de histórias adolescentes. Mas assim, foi gostosinho de ler, eu li super rápido, muito fluida a leitura, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, várias coisas acontecendo, vários diálogos, então uma leitura bem gostosa, principalmente se você quer sair de uma ressaca literária, ou se você gosta mesmo desse Enemies to Lovers e dessa história de inimigos que começam a ser amigos e depois eles viram amantes, sabe? Então fica aqui a minha recomendação. Eu acabei dando 3 estrelas pela história passar em 24 horas e pra mim ser meio real e por ser um pouco adolescente demais pra mim. Então eu acabei dando 3 estrelas, mas é um ótimo livro. Tá acabando, prometo. Tá calma, segura. Bebendo até uma água. Esse próximo livro aqui vou hablar muito. Eu finalmente posso dizer que eu li Ensaio sobre a Cegueira. Gente, esse livro tá há uns 3 anos na minha estante, eu acho. E eu lembro que eu tinha começado a ler ele no ano passado e eu simplesmente não engatei na leitura, porque a escrita do José Saramago é muito difícil. Primeiro, que é um livro em português de Portugal. Segundo, não tem travessões de diálogo. Terceiro, as pontuações são totalmente diferentes, então você não sabe quem que tá falando ao mesmo tempo. E aí, ao mesmo tempo, é pensamento e fala e acontecimento e descrição, tudo junto no mesmo parágrafo. Quando eu falo no mesmo parágrafo, é realmente no mesmo parágrafo. Ó os blocão de texto. Pois é. Mas como é um livro clássico e também era um livro de leitura coletiva lá do Clubinho, eu tive que pegar um fôlego e tomar coragem para essa leitura. E assim, foi muito difícil. Não foi fácil. Não foi fácil. Sobre o que é o livro? Vamos lá. Ensaio sobre a Cegueira vai contar a história de uma cegueira repentina que começa a acontecer na sociedade. Então, o primeiro cara que fica cego, ele tá dirigindo e de repente ele fica cego. E aí ele vai até um oftalmologista e tal, fala, então, doutor, eu fiquei cego do nada, tô enxergando tudo branco. É o que eles chamam aqui de cegueira branca. Tá tudo branco na minha visão, não enxergo nada. E aí várias pessoas começam a ficar cegas, tanto o médico quanto o cara que levou ele pra casa, depois que aconteceu, né, que ele ficou cego no trânsito, enfim. Começa tipo uma epidemia de cegueira, sabe? Até que o governo resolve colocar as pessoas que estão ficando com a cegueira dentro tipo de um manicômio desativado. Ele fala manicômio aqui na história, estou preservando. Eu sei que hoje em dia não se fala mais manicômio, mas estou preservando conforme foi dito aqui no livro, tá?
E aí a gente vai ver cada vez mais pessoas sendo colocadas nesse local, sendo protegidas, entre aspas, por soldados que matam essas pessoas caso elas saiam um pouco dali. E elas ficam ali em quarentena naquele lugar, com direitos humanos zero, numa sujeira enorme. Muitas questões acontecem nesse lugar. E dentre todas essas questões, uma mulher consegue enxergar. E aí ela vê muita atrocidade acontecendo, ela vê quando soldados matam alguém, ela vê o povo brigando por comida, o povo ficando cada vez num lugar mais sujo e mais, sabe, animalesco, assim. Porque não tem algo que governe essas pessoas dentro desse local e ela tem medo de falar que ela enxerga, tanto por ser retalhada quanto por ser usada pelas pessoas que estão ali, enfim. E aí a gente vai vendo essa sociedade vivendo desse jeito e muitas questões sobre quem somos quando ninguém tá olhando. Se a gente realmente tá percebendo a vida, sabe? Ou a gente só tá passando por ela. Se a gente percebe esses atos grotescos e como a gente lida com a sociedade em si, estando em sociedade, enfim. É um livro muito complexo, tem muitos assuntos a serem tratados aqui. Mas eu curti, achei bem legal. Depois de um tempo, eu acho que assim, na metade do livro eu já tava começando a ver essa escrita fluir mais pra mim. Então eu acabei curtindo. Assim que a leitura começou a fluir mais, foi mais gostoso e prazeroso a leitura pra mim. E, gente, acontece muitas coisas nesse livro, tem várias cenas perturbadoras, então tem alguns gatilhos, sim. Se você tem interesse em ler José Saramago, peço que você procure os gatilhos. É um livro difícil, foi bem difícil de ler. No final eu fiquei, mas qual que é o motivo? Qual que é o propósito desse livro? Qual que é a moral da história? Então eu demorei muito pra digerir, tanto que eu fiquei com dor de cabeça, sabe, no final, porque muitas coisas acontecem. E a minha cabeça ficou, nossa, fervilhando, pensando em várias coisas sobre esse livro, em vários acontecimentos, em várias razões e moral da história pra ele existir. Acabei dando 3 estrelas pra esse livro. Nossa, esse vídeo basicamente só tem livro 3 estrelas, né? Enfim, acabei dando 3 estrelas pra ele, porque eu achei o tema, depois que flui a leitura, muito bom. Mas a escrita do José Saramago é muito difícil. É muito difícil se entregar nessa leitura e ver as coisas fluírem, sabe? E isso foi um impeditivo pra mim, foi um ponto negativo. Acabei dando 3 estrelas por isso. E é isso, se você já leu, me conta aqui nos comentários, vamos discutir sobre isso, porque esse foi o primeiro livro do Saramago que eu li. Eu não sei se eu pretendo ler outros, vou confessar, porque realmente a escrita foi um ponto negativo, mas quem sabe. Por último, um livro que eu terminei ontem e que vai sair vlog também, é o livro Ainda Estou Aqui, do Mark Twain. Esse é um livro que foi adaptado para Netflix, inclusive, tem filme. E antes de ver o filme eu queria ler, como a Alt é parceira aqui do canal. Nesse ano, eles mandaram pra mim esse livro. Além de, na capa, temos uma figura que parece muito a Kylie Jenner, que eu não consigo desver. Uma menina me falou isso no Instagram, e eu fiquei com isso na cabeça. Sempre que eu olho pra essa capa, eu falo, nossa, Kylie Jenner. Além disso, aqui a gente vai acompanhar a história da Tessa Jacobs. E ela se apaixona por um cara ali no ensino médio. E acontece um acidente, e isso não é spoiler, tá? É a premissa do livro, vou deixar aqui bem claro. Acontece um acidente, e o Skylar, que é esse menino que ela se apaixona, enfim, que vive um romance incrível, o primeiro amor da vida dela, enfim. O Skylar acaba falecendo nesse acidente, e a Tessa sobrevive, mas assim, a gente não tem muitos detalhes sobre o acidente no começo da história, a gente vai entender mais no final. E cada capítulo vai pulando de momento a momento. Por exemplo, em um momento a gente tem como eles se conheceram, como eles foram criando esse relacionamento e como a Tessa foi se apaixonando por ele, como ele foi também conquistando a Tessa aos poucos. E a gente também vê o pós, né? Depois que o Skylar morreu e como a Tessa está lidando com o luto e também com a vida dela no geral depois dessa perda. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse livro é que a Tessa é insuportável. Uma das personagens mais chatas que eu já li, sério. Ela é o típico, você não é como as outras garotas, sabe?
Ai, ela é garota que só tira foto com câmera analógica. Eu me recuso a tirar fotos digitais, porque eu sou muito exclusiva. Ai, a minha melhor amiga, ela é muito patricinha e o pai dela dá tudo pra ela. E eu sou uma injustiçada, que gosto de música indie, coisas antigas, e ninguém gosta de mim, porque eu não sou popular. Sabe esse tipo de... esse tipo de personagem? Então, em alguns momentos você até entende o que aconteceu, porque a Tessa, ela é órfã. E aí ela foi adotada por uma família e ela tem muita dificuldade de criar vínculos, porque aconteceu muitas coisas na infância dela. Então, eu até entendo, sabe, os acontecimentos, mas continua sendo insuportável pra mim. Até depois do acidente, que eu achei que ela iria melhorar, ela continua insuportável. Meu, nossa, insuportável, egoísta pra caramba, chata. Enfim, Skylar, reizinho, sim, suportou muita coisa. Coitado. E aí, depois, nesse pós-morte do Skylar, ela começa até a ter uns vislumbres dele, assim, nessa vida pós-morte. Tipo, falar com o fantasma dele e tal. E é um romance muito gostosinho. Eu acho que o Skylar, ele ganhou meu coração e ele carrega esse livro nas costas, porque Tessa Jacobs é muito chata. Então, se não fosse o Skylar nessa história, eu com certeza daria uma nota bem menor. Mas eu dei 4 estrelas para esse livro. Poderia ser melhor se a Tessa não fosse tão chata. O que eu estou lendo no momento? Eu estou lendo A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Estou nas primeiras páginas. Gente, a Carla Madeira... Meu Deus, eu sou muito cadelinha dessa mulher, porque ela é fantástica. Ela é fantástica. Sério, eu li assim... coisa de um capítulo e eu já tô apaixonada no livro, apaixonada na história, já marquei várias coisas. Enfim, provavelmente vem aí mais um favorito do ano. Fiquem ligados aqui nos próximos updates de leitura, que provavelmente eu vou falar sobre ele. E também estou lendo no Kindle De Férias com Você, da Emily Henry. Confesso que eu tô meio travada nessa leitura. Eu acho que pelo Kindle mesmo, acho que eu não tô conseguindo me conectar muito com a leitura pelo Kindle. Tô lendo bastante físico ultimamente. Mas eu quero voltar a ler no Kindle, afinal, né, os livros estão bem caros físicos. Não que os e-books não estejam, né? Nunca vi um e-book 40 conto. Para, gente, para. E-book 40 reais é sacanagem demais. Enfim, essas são as leituras do momento. E as próximas leituras que eu quero fazer, eu que nunca conheci Os Homens, tô louca pra ler esse. Eu comprei em e-book. E também quero ler A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Então, serão aí as próximas leituras em breve. No próximo update vocês vão saber o que eu achei sobre elas e sobre outras também que estão vindo por aí, certo? Depois desse filme que você acabou de ver, eu vou chegando ao final, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo, por favor, se inscreve no canal. Assim você acompanha na sua aba de inscrições quando tiver vídeo novo, assim você não perde nada. E eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!